e que a luz, a graça, a força viva do Espírito Santo de Deus abra nossa mente, nossa inteligência para entender, guardar no coração e sairmos dispostos hoje aqui a colocá-la em prática, essa palavra. Amém? É sempre esse movimento, entender, guardar no coração e colocar em prática, né? Esse é o movimento que o Evangelho nos inspira. Primeira leitura, gente, são duas realidades, duas histórias, aparentemente desconexas uma da outra, né? A primeira leitura e o Evangelho, mas a gente vai perceber que a igreja é sábia. Quando junta essas duas leituras, é porque tem um ensinamento tão profundo para a nossa vida. Vamos então à primeira leitura, né? Primeira leitura, imaginemos mais uma cena da história do povo de Israel. Já saíram do Egito, andaram, Mar Vermelho, atravessaram o deserto, se encontraram aos pés de uma montanha de Sinai, né? E aí de repente o povo ficou lá numa esplanada, eu tive o privilégio de visitar Sinai 3 vezes, realmente tem uma esplanada enorme embaixo, né? E o povo ficou lá. Moisés subiu para conversar com Deus, enfim, para ter essa comunhão com Deus. Então, vamos lá. Eu fiz umas animações aqui, né? Então, vamos lá, coloca a tela no 1. Moisés, lá no Monte Sinai, recebendo os 10 mandamentos. Então, Moisés subiu. Estava lá em retiro, conversando com Deus. A gente viu a leitura que o próprio Deus que escreveu em punho próprio, letra própria, aí, os mandamentos, as tábuas, frente e verso, enfim. E estava lá Moisés. E o povo ficou lá embaixo, né? Depois, Moisés coloca, né? Enquanto isso, lá embaixo, Moisés estava demorando. Moisés demorou demais. Ficou lá 1 mês com Deus lá. O povo lá embaixo. Aquela impaciência. Arão, o irmão de Moisés, assim, Moisés morreu. Já não volta mais, se perdeu, esqueceu, acabou, né? Já ficou por lá, Deus arrebatou, já levou, né? O que a gente vai fazer? Nós precisamos de um Deus, precisamos também ter uma representatividade divina, né? Divina. O que Arão fez? Pegou todas as joias, as bijuterias e joias, quem tinha saído do Egito, enfim, recolheu tudo isso, acho que é Arão ligando. Então vamos dizer para Arão terminar a missa, tá? Então Arão o que fez? Recolheu todas as joias do povo, né? E o que ele construiu ali, enquanto Moisés estava lá em cima? Construiu um bezerro de ouro. Né? E ali fizeram aquele bezerro de ouro, bonitão, em fila, aquele bezerro. Porque era a representação do Egito. Era um dos deuses do Egito, da fertilidade, enfim. Então precisamos agora, somos um povo novo, precisamos assim reconstruir nossa história. Então vamos colocar um bezerro, uma representatividade de uma das divindades do Egito. Lembrando que eles saíram de lá, como escravos, né? Então fizeram assim. E aí o que fizeram? Olha só, lá ao redor desse bezerro, dançando, acho que aí nasceu o carnaval. Não, isso aí é coisa minha, né? Aí fizeram aquele bezerro e começaram a dançar ao redor daquele bezerro. Esse é o nosso Deus, agora sim temos um Deus. E lá estava Arão e toda a companhia, né? De repente Moisés descendo, se encontrou com Josué e perguntou, aqui diz o texto assim, escutaram um barulho. Josué falou assim, ó, olha, deve ser alguém está invadindo o nosso povo, estão lutando, é grito de guerra. Aí Moisés, com aquela sabedoria toda, falou assim, não é grito de guerra, isso aqui parece dança, é coisa de dança. Quando Moisés que desceu e viu aquela dança ao redor daquele bezerro, Moisés ficou indignado, jogou as tábuas. Eu fui lá em cima para fazer uma aliança com Deus, vocês o povo eleito, né? Aí é isso que vocês fizeram, pegou as tábuas e jogou no chão. Moisés pegou o irmão dele, Arão. O que você fez? Bastou ficar um pouco lá com Deus e você fez isso? Porque esse povo, Arão tentou dar um monte de desculpa aí, né? Aí o que acontece depois? Veio a ira de Deus.
diante dessa idolatria, né? Deus deu a sentença, a ira de Deus. Aí o povo ficou com tanto medo da ira de Deus, que Moisés, olha, ó, quebrando, pegou, estraçalhou aquele bezerro de ouro, né? E aí o povo ficou com tanto medo, tomou consciência da realidade lá, né? E daí pediu: Moisés, intercede para Deus, para perdoar. E Moisés inclusive colocou nessa qualidade de sacrifício: Senhor, perdoa. Se para perdoar eu preciso entregar minha vida, pode riscar o meu nome do livro da vida, né? E aí vem o perdão de Deus, né? Então isso é a história. Isso é a história, a representação aqui nesse texto. Agora, o que essa primeira leitura nos ensina? O que a gente tira de lição para a nossa vida, minha gente? Tem uma frase aqui que Deus falou, né? Tem uma frase assim: é aquele que pecou contra mim que eu riscarei do meu livro. Todos nós, quando nascemos, em que momento o nosso nome foi colocado no livro da vida? Em que momento? Eu já falei isso aqui. Em que momento que o nosso nome, o nome de cada um de nós, foi colocado? Deus escreveu o meu nome, o nome de cada um de nós, no livro da vida, no momento em que nós fomos batizados. Esse é meu filho, esse é meu filho. Foi batizada a criança? Foi batizada? Foi batizada já? Então, o nome, até o nomezinho dela está ali, né? Todos nós temos o nosso nome escrito no livro da vida, no momento em que nós fomos batizados. Mas aqui a gente viu uma sentença que Deus pode riscar do livro da vida. E qual é a consequência dessa leitura, dessa primeira leitura para a nossa vida? O que diz isso a respeito de nós? É uma verdade profunda, minha gente. Todo o nosso pecado tem consequência. Diga para aquela pessoa: o teu pecado tem consequência. O teu pecado tem consequência. E a gente vai ter que reparar isso. A gente vai ter que reparar isso. É isso que nos ensina. A gente viu o bezerro de ouro, dança. Isso aqui é de menos. É de menos. O que está por trás é que o meu pecado, o seu pecado tem consequência. Vamos ter que pagar. Vamos ter que reparar. Aqui ou lá, se merecermos entrar no céu. Vamos ter que pagar. Todo o pecado que a gente comete tem consequências. E Deus acabou de dizer isso. O teu pecado tem consequência. Vamos colocar dois exemplos. Estou passando lá, vi uma casa bonita, né? Poxa, a minha casa é tão feinha, aquela casa bonita, aquelas vidraças lindas assim. Eu pego uma pedra, tem aquele carrão na garagem, pego uma pedra de ciúme, de inveja, e dou um monte de pedrada naquele vidraça, lá, acabo com a vidraça, né? Daí eu tomo consciência: ai meu Deus, o que eu fiz? Aí eu vou lá na igreja: padre, eu fiz um pecado, padre. Eu passei ali por inveja, eu senti inveja da minha vizinha, do meu vizinho, joguei um monte de pedrada na janela, quebrou tudo, padre. Está arrependido, meu filho? Claro que estou, padre. Eu te absolvo dos teus pecados. Pai, Filho, Espírito Santo. Está arrependido? Pediu perdão, foi perdoado. Pronto? Pronto? Estou lá, assim, a plantação, enfim, tem umas coisas secas lá, pego um palito de fósforo, um isqueiro, coloco o fogo, arrebenta com aquilo lá, acaba com aquilo lá. Aí eu vou, me arrependo, peço perdão, o padre me absolve. Pronto? Estou livre? Daquela culpa eu estou livre. Mas das consequências, quem é que vai consertar aquela vidraça? Quem é que vai arrumar aquele campo que pegou fogo? Eu tenho que pagar por isso. Então a leitura de hoje está me dizendo uma coisa bem clara: o teu pecado, o meu pecado, o nosso pecado tem consequências e vamos ter que reparar. Vamos ter que reparar. É isso que está dizendo hoje, né? A responsabilidade diante das nossas escolhas, as consequências diante das nossas escolhas, as consequências diante das nossas palavras, as consequências diante das nossas atitudes. Tudo que a gente faz tem consequência, minha gente. Tem consequência. E a gente vai ter que reparar isso. Então é melhor reparar aqui. É melhor reparar aqui, né? Antes de sermos julgados. Porque pode ser que sejamos julgados e não há como mais reparar.
Não há como mais reparar diante de Deus. Aí vem a segunda leitura, que é o Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje, Jesus conta a parábola, né? É impressionante como as coisas de Deus, e essa é a grande lição de hoje, as coisas de Deus assim, nunca começam assim, enorme, né? Extraordinárias, assim, espalhafatosas, não. As coisas de Deus sempre começam muito pequenas, muito pequenas. Jesus colocou assim, um grão de mostarda, né? Um fermento na massa, né? Quando vai fazer um bolo, um pão, ninguém quando vai comer um bolo assim, nossa, que fermento gostoso, a gente não fala isso, mas o fermento está lá, foi Ele que fez. Então as coisas de Deus começam pequenas, mas o pequeno feito com amor, com entrega, com dedicação, com verdade, com transparência, começa a dar frutos. Então o reino de Deus começa pequeno, mas dá fruto quando a gente confia, quando a gente faz o que é certo e agrada a Deus. Então qual é a relação da primeira leitura e da segunda leitura? Na história do bezerro e com a história do Evangelho de hoje, o fermento na massa. Tem tudo a ver. Lá atrás, o povo não teve paciência, quis resolver por conta própria, confiou nas suas próprias mãos, nas suas próprias escolhas. Olha a consequência, olha as consequências. E aí a gente recorda um evangelho que a gente já meditou aqui. Marta, Maria escolheu a melhor parte, e essa não lhe será tirada. Porque qual é a melhor parte? Estar diante de Deus, escutar Deus, antes de fazer qualquer coisa. O povo não teve paciência, não teve aquela paciência de esperar a ação de Deus. E Deus estava trabalhando, como Deus sempre está trabalhando na minha vida, na sua vida. Só que nós somos impacientes, escolhemos coisas, decidimos coisas, preste atenção no que eu vou dizer agora, hein? Decidimos coisas que de repente, motivadas por impulso, por emoção, por uma raiva, etc, que a gente vai se arrepender lá na frente. É isso que ensina a primeira leitura, que mostrou a primeira leitura. Tenha paciência, espera Deus agindo, Deus vai dar resposta, Deus vai se revelar, Deus vai mostrar. Não toma atitude por impulso, cuidado, as consequências podem ser trágicas demais. Espera, confia. É por isso que essa leitura tem tudo a ver com o Evangelho. Fermento na massa, o grão de mostarda pequenininho, mas colocado com amor, cultivado, regado dia após dia, o reino começa a crescer. O bolo começa a crescer, o pão começa a crescer, porque tem fermento, pequenininho, então, por quê? Aí tem paciência, tem confiança, confia em Deus. Talvez o que nos falte hoje em dia é confiar mais em Deus, fazer o que é certo, fazer a nossa parte, tomar cuidado com as nossas escolhas, mas confiar em Deus, como a semente de mostarda, como o fermento na massa. Confiar, e não importa, minha gente, mas assim, o mundo está tão errado, tanta coisa ruim. Faz a tua parte, seja um grão de mostarda onde você está, seja um fermento onde você está, viva isso, e deixa o resto Deus faz, mas não seja impaciente, não meta os pés pelas mãos, não é esse ditado? Não meta os pés pelas mãos, você pode se arrepender, pode trazer consequências trágicas na tua vida, na tua família, no teu relacionamento, enfim. Então pense um pouquinho nisso, sejamos pacientes e deixemos Deus agir em nossas vidas. Amém? Amém? E cuidado com os bezerros de ouros que a gente está construindo por aí, hein?